Os super-heróis sempre foram vistos como guerreiros do bem, lutando contra o mal, guerreiros de força e coragem. Mas nos últimos anos, a indústria do entretenimento tem aberto as portas para uma maior diversidade e pluralidade em suas representações. Estão criando e adaptando personagens consagrados da indústria dos quadrinhos, com opções sexuais variadas e expondo isso em cenas explícitas. Mas será que há a necessidade de explorar o romance e a vida sexual desses personagens? Sendo que a maioria é voltada para um público jovem e infantil. Bom, nesse vídeo falarei um pouco sobre esse polêmico assunto. E se você é uma pessoa compreensiva e tolerante, fique até o final do vídeo e vamos juntos refletir nesta questão. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso não for inscrito. Eu sou Felipe Sampaio Blank, sejam bem-vindos ao canal. E antes de continuarmos, gostaria de dizer que não tenho preconceito com ninguém. Todos somos criaturas de Deus, todos, sem exceções. E Deus ama cada um da mesma maneira. E o que eu vou colocar nesse vídeo é a minha opinião sobre essa ideologia de gênero que está sendo exposta a crianças e jovens. E temos que ter a liberdade para expressarmos a nossa opinião. E eu sigo o meu conceito com base nas Escrituras Sagradas e em Jesus Cristo, o qual transformou o meu viver e me tirou de uma vida precária de vícios e traumas psicológicos. Portanto, espero o respeito e compreensão de todos que quiserem assistir a esse vídeo. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, todos sabemos que para gerar um filho, precisa de um homem e de uma mulher. Essa é a base da criação de Deus e o necessário para a procriação, pois só uma mulher pode gerar filhos e só um homem pode gerar o sêmen. Assim como está escrito em Gênesis 1, do verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, se uma pessoa é gay ou homossexual, essa pessoa, querendo ou não, é filho de um hétero. É fruto de um homem e de uma mulher. E se a pessoa é gay, a escolha é dela. Ninguém tem nada a ver. E isso, caso aconteça, acontecerá naturalmente. Mas eu vejo um problema que está surgindo, que é extremamente gigantesco, que é induzir essa opção sexual nas crianças. E podemos ver alguns casos reais em países europeus, em que os pais já não podem interferir na educação e na orientação sexual da criança na escola. O governo se responsabilizou por isso. Agora, pergunto a vocês: você gostaria que seu filho ou a sua filha tivesse a orientação sexual determinada pelo governo? Você gostaria que desenhos e personagens públicos incentivasse e desse a opção de escolha sexual para o seu filho? Olha, meus irmãos, o conceito básico para uma boa educação é o amor. E a essência do amor vem de Deus. E se você ensinar desde cedo a criança a ter respeito pelo próximo, seguindo os mandamentos de Deus, ela vai ter gravado essa ideologia em sua raiz. Ela vai respeitar o próximo
independente da sua opção sexual. E esse país precisa de uma reforma na educação urgente, pois as escolas e universidades estão criando alguns verdadeiros monstros, não ensinando nada de valor e de ética. E hoje em dia, por exemplo, vemos comerciais de cerveja na TV, com a mulher sendo o centro das atenções, e homens loucos tentando chamar a atenção dela, sempre com um bordão de duplo sentido e com incentivo ao sexo. Ou seja, educam e manipulam ao alcoolismo e ao sexo. E criam homens machistas em algo que aparentemente é inofensivo. E agora querem usar uma ideologia de gêneros voltado para o público infantil, o que para mim é deprimente. Pois mexer com a estrutura e educação de uma criança, mostrando uma normalidade entre casais do mesmo sexo, pode afetar psicologicamente a estrutura e educação de uma criança, distorcendo a sua raiz que está no DNA e lhe causando uma crise de identidade. Pois imagina uma criança não sabendo o que ela é e ainda assistindo a dois meninos se beijando. Será que isso irá trazer benefício para a vida de uma criança? Será que não é melhor investir em educação e fé? O que irá gerar respeito e compaixão com seus semelhantes, ao invés de expor cenas que poderão causar desconfortos e confusões psicológicas. E os super-heróis não tratam da realidade. São histórias fantasiosas, mas tratam de figuras que inspiram por causa da sua superação, pois são personagens que combatem o mal e salvam o mundo da destruição. E isso acaba inspirando pessoas e gerações. Mas parece que o sentido da existência desses personagens não vale mais a pena, pois hoje só vale o que é para vender, tudo que está na mídia e na moda e que gera comércio. Pois os criadores e escritores estão invertendo os personagens. O que era para ter a ideia de conflito do bem contra o mal, agora apontam para a sexualidade explícita e violência sem sentido. E isso se torna extremamente perigoso, pois as crianças imitam os personagens de filmes, gibis e qualquer produto que elas consomem só para se divertir. Pois nós crescemos colocando a toalha nas costas e pulando do sofá para imitar o Superman. Usávamos qualquer coisa parecida para fingir que era uma espada. Sonhávamos em ser o Batman. As crianças tendem a imitar. Tudo isso é importante para elas. Portanto, as crianças que vierem a ler esses gibis e assistirem a esses filmes com personagens bissexuais, obviamente podem imitá-los. E não só elas, mas adolescentes também. Pois não é só as crianças que se deixam influenciar. Adolescentes copiam seus ídolos do rock, da música em geral. Eles copiam artistas de cinema, de novelas, dos esportes. E muitos adultos fazem o mesmo. Você já viu quantas pessoas imitam os tipos de cortes de cabelo dos jogadores de futebol famosos? E quantos começaram a fumar e a beber por causa de filmes e cantores de rock? Eu mesmo fiz essas coisas. Eu mesmo fiz essas bobagens. Por isso, precisamos educar para a verdade e não para a ideologia de gênero. Pois estão querendo adestrar nossas crianças, confundindo a cabeça delas
dizendo que ninguém nasce mulher ou homem, e que isto é uma questão cultural, sociológica e ideológica. E isto é um tremendo absurdo. O que deveriam ensinar as crianças é a respeitar e aceitar as diferenças. E principalmente, deixar a criança ser criança. Usar quadrinhos para propagandear ideologias é desonesto. E as editoras, criadores e escritores de quadrinhos deveriam deixar de lado a satisfação de egos doentios e os interesses desonestos de políticos e comerciantes. Isso sim poderia salvar os super-heróis da derrota final. E queridos irmãos e irmãs, ouçam com atenção o que eu vou dizer agora. Todos somos criaturas de Deus. Respeite a natureza como a criação de Deus. Respeite o próximo como criação de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar a paz entre o ser humano e Deus. E para aprendermos a viver uma vida diferente da que estamos acostumados, uma vida onde há caos, destruição e morte. Portanto, temos que confiar e entregar nosso coração a Jesus Cristo. E não vamos nos sentir orgulhosos por nada. E se formos sentir, que possamos sentir orgulho de ter um Pai que nos ama igualmente e que nos quer de volta para Ele. Glórias a Deus e aleluia! Meus irmãos, essa foi mais uma reflexão do canal. E eu deixo bem claro que o intuito aqui é preservar a inocência e a pureza das crianças. Vamos viver a nossa vida com base na palavra de Deus. E que possamos ter compaixão e respeitar o próximo conforme ele é, desde que não afete ou agrida a vida do seu semelhante. E que todos possamos encontrar a paz e o amor. E que Deus acompanhe a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos e te louvamos, Pai. Amém e glórias a Deus. E te espero no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.